de fé, se existe mais de um tipo de fé, que se refere ao escritor aos Hebreus. A gente costuma falar, e nas escrituras aparece essa expressão fé, uma palavrinha do grego pistos, pistia, né? Que também é traduzida em algumas versões como fidelidade, e a gente vai falar um pouco disso em outro sermão, como a palavra em grego, como a palavra no texto original, ela tem essa contínua dimensão que no português a gente não consegue entender plenamente. Porque a gente sempre tem a ideia de que fidelidade é uma coisa e fé é outra. Então, dentro do nosso vocabulário, fé é confiar. Fé é acreditar. Enquanto fidelidade é ser leal, é não trair. E quando a gente descobre que no grego uma só palavra era usada para as duas coisas, a gente não consegue entender como isso seria possível. É porque fé nas Escrituras tem a ver com compromisso. A Bíblia diz que fé, a verdadeira fé, tem a ver com ser fiel. É como se a Bíblia dissesse o seguinte: os fiéis são os que creem, e os que creem são fiéis. E esse conceito, para o nosso português, talvez seja meio um pouco atrapalhado. Nós entendemos a fé para a salvação, nós sabemos aquilo que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, né? Que pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem pelas obras, para que nenhum de nós se exalte. Nós entendemos esse sentido de fé quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça. Nós entendemos esse conceito da fé para a salvação, nós entendemos a dimensão da fé para a confissão, e aí isso talvez tenha mais a ver com o nosso entorno religioso, mas ele está fundamentado nas Escrituras, quando você diz assim, a minha fé acredita nas Escrituras, eu tenho um arcabouço, um conjunto de fé baseado nas Escrituras, eu confesso uma fé. Hoje mesmo nós estávamos fazendo a entrevista, por isso o culto atrasou um pouquinho, nós estávamos fazendo a entrevista para o batismo, e uma das grandes preocupações da entrevista é que a pessoa entenda a fé que ela vai professar por meio do batismo. Isto é, ela precisa confessar por meio de um testemunho vivo de que ela entendeu as Escrituras. Mas aqui me parece que a linha de fé do escritor aos Hebreus, ela se entrelaça em dois pontos de um conceito de fé. A fé que busca livramento e a fé que suporta a provação. Então, a fé que busca o sofrimento, que busca o livramento, ela talvez esteja mais aproximada do nosso conceito hoje contextual de fé. A compreensão das pessoas sobre fé hoje é mais essa fé otimista. Ela tem mais a ver com essa fé, não vou chamar de fé triunfalista, porque a fé triunfalista ela é mais humana, né? Eu estou falando mesmo dentro dos nossos movimentos evangélicos, dentro da nossa leitura de culto, dentro das celebrações, do cântico, do sermão. Muitas vezes o nosso conceito de fé tem a ver com esse sentimento de necessidade de confiar em algum tipo de livramento. O homem começa a morrer quando ele perde a fé. E mesmo em escritórios, em consultórios, em terapias, me parece que ali o terapeuta, o profissional, ele tenta resgatar algum tipo de credulidade, algum tipo de fé, algum tipo de confiança. É claro que boa parte dessa fé ela vai ser egocentrada. Então ela vai buscar que você volte a confiar em você, que você volte a confiar nas possibilidades, que você possa voltar a confiar no futuro, que você fique menos ansioso pelas consequências que você não pode controlar, pelas causas que você deixou que acontecesse, pelos efeitos das decisões de outras pessoas. E me parece que esse sentido de fé, ela está sendo cada vez mais necessária, e nós vivemos um momento em que as pessoas precisam confiar mais. E elas estão buscando recursos de confiança. Então, quando a gente fala de fé hoje, eu acredito que boa parte das pessoas, por mais que a gente fale de algum tipo de fé, elas estão entendendo da necessidade de não perderem o otimismo,
da necessidade de não se entregarem para pensamentos pessimistas, para a necessidade de ver a vida com bons olhos, de confiar que as coisas vão de acontecer, que as coisas vão melhorar, que as coisas vão passar. O tipo de fé que talvez se enfileire nos próximos sermões, não hoje, mas nos próximos sermões, tem a ver com suportar. E essa talvez seja uma dimensão de fé um tanto diferente daquilo que nós, de modo geral, estamos buscando. Claro, eu entendo, e eu acho que vocês também, e seria até uma falta de empatia da nossa parte não entender, que as pessoas estão mais fragilizadas emocionalmente. Então, muitas pessoas querem menos entender o porquê suportar o sofrimento, e elas querem entender muito mais caminhos de interromper o sofrimento. E Hebreus não é sobre buscar atalhos. Hebreus 11 é sobre entender a fé que suporta a tribulação, que suporta o sofrimento. E é um pouco sobre isso que nós queremos falar. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz, na versão atualizada, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E aqui nós temos um probleminha que a gente vai resolver muito rapidamente, espero eu. Vou tentar fazer isso em 5 minutos. Não sei se conseguirei. Esse talvez seja um dos textos mais conhecidos das Escrituras, depois de João 3,16. Eu acho que quase todos os cristãos poderiam recitar Hebreus 11, pelo menos o primeiro versículo. A fé é a certeza, ou a fé é o firme fundamento. A palavra que aparece no original para fé, eu já falei pistia, mas a palavra que aparece para esse tipo de fé no texto de Hebreus é uma palavrinha, eu vou falar, é hipostasis. Essa palavra hipostasis, ela aparece pelo menos na Septuaginta no Antigo Testamento, que é o texto grego do Antigo Testamento, 20 vezes. E nas 20 vezes que ela aparece com 12 significados diferentes. E talvez essa seja uma barreira linguística interessante para a gente pensar, por isso eu quero que a gente pare pelo menos 5 minutos para pensar na primeira barreira linguística desse versículo. Essa palavra hipostasis, que aparece em outras passagens, aparece em Hebreus capítulo 1, versículo 3, aparece em Efésios em outras passagens, é a mesma palavra que nós usamos para definir as 3 pessoas da Trindade. Cada pessoa da Trindade é uma hipóstase. Elas juntas são uma homúzia. São palavrinhas gregas que significa dizer que cada uma delas tem uma personalidade. Cada uma delas é uma hipóstase. Mas todas elas têm o mesmo poder. Todas elas estão juntas dentro dessa mesma substância divina. A palavra hipóstase, ela é traduzida, por exemplo, em passagens das Escrituras como fundamento. Ela é traduzida como confiança. Mas ela é traduzida em Hebreus, capítulo, versículo 1, como substância. O que acontece com a ara, que aparece certeza das coisas que se esperam. O que aparece com a corrigida, que aparece fundamento, firme fundamento. O que aparece com outras versões, que vai mudando praticamente o texto em si, e que é uma barreira linguística, é que a própria palavra hipostase é uma palavra de sentido e não de literalidade. Vou dar um exemplozinho para vocês, tá? Então, a gente traduz em inglês, né? Vou dar um exemplo. Bola, ball. É uma mesma palavra. São palavras diferentes para definir a mesma coisa. Pelota, em espanhol, para definir a mesma coisa. Só que quando você pega essa palavra aqui, ela é uma palavra que não pode ser traduzida literalmente. Porque dependendo do contexto, essa palavra será traduzida de diversas formas, pelo menos 12 formas diferentes. Então, cada versionista decidiu, na sua versão, traduzir essa primeira palavra de um jeito diferente. Lembra que eu falei no domingo passado que talvez a grande dificuldade que a gente se encontre é talvez encontrar o melhor texto para o significado da palavra hipóstase, mas a ideia principal desse texto é de que a fé ela é matéria. Olha que coisa. Quando a gente pensa em fé, normalmente a gente pensa em uma fé divagante, né?
Uma coisa etérea, gás, sei lá, qualquer coisa gasosa, menos algo firme. O que o texto está nos dizendo, o que o escritor está dizendo ao escolher uma palavra hipóstase, ele está querendo nos induzir a pensar três coisas. Se ela é traduzida como firme fundamento, a ideia aqui é de que ela é um alicerce, onde se vai edificar alguma coisa, que é uma tradução comum da palavra hipóstase. Se ele está dizendo que ela é certeza de coisa, é como se ele dissesse assim, a fé não é apenas um pensamento, a fé é algo que pode ser materializado. Quando ele traduz que a fé é a substância, ele está dizendo que eu posso tocá-la. Que a fé é algo criado por Deus. A fé não é algo criado pelos homens. A fé não é algo que vem do coração humano. A fé é uma substância criada por Deus, entregue a nós. Antes dos irmãos imaginarem que há algum esoterismo nessa minha fala, ou que eu estou, sei lá, tendo alquimias na mente, essa é uma palavra que quer sugerir dentro do contexto do versículo 1, do versículo 2 e do versículo 3, que a fé não é algo que nós podemos optar como um pensamento intelectual, pensar de um jeito ou pensar de um outro, sentir de um jeito ou sentir de outro, mas fé é uma substância, fé tem uma forma que é invisível, mas que pode tornar-se visível. Essa ideia inicial de Paulo, ou perdão, do escritor aos Hebreus, ela está carregada de elementos gregos. Isto é, a Bíblia é um conjunto cultural, mas dentro é a palavra de Deus. E a ideia de fé, ela acaba subvertendo o conceito inicial de que a fé é apenas algo que você tem, que você escolhe crer, você escolhe não crer. Que bom que ele é um homem de fé, isto é, ele é melhor do que eu. Que bom que ela é uma mulher que confia no Senhor, porque ela é melhor do que eu. Quando o escritor aos Hebreus escreve essa palavra, ele está dizendo assim: a fé é como se fosse uma substância. É uma substância, algo certo, algo concreto, porque ele vai usar uma outra palavra. Ao final ele diz: é convicção. A certeza das coisas como substância, como algo específico, como uma persona, e também é uma convicção. E a palavra que aparece para convicção em grego, eu disse que tem uma barreira linguística, é elenkos. Essa palavra elenkos, ela se traduz literalmente como evidência ou prova. Normalmente ela está dizendo o seguinte: a fé, ela é tangível e ela é tocável e ela pode ser vista e ela pode ser sentida e ela pode ser tocada e ela é uma substância e ela é uma evidência. Ela não é algo que dependa da tua argumentação de me convencer que ela existe. Ela não é algo subjetiva que depende de quem tem e de quem quer. Ela é algo que Deus produziu, que Deus criou e que distribui aos homens e aos nossos corações. É por isso que Paulo diz assim: a fé é dada por Deus. A fé é um dom de Deus. Uma coisa interessante, a fé não é só substância. Segundo ele, a fé é certeza. A fé é evidência. Mas ela é evidência daquilo que nós não vemos. Olha a lorota, né? Para o incauto, para o incrédulo, para aquele que não conhece Jesus, a quem não foi revelado a fé, ele vai dizer: mas seu pastor, o senhor estava dizendo que a fé é tangível. Deus faz a fé de forma substancial, hipóstase. Deus faz a fé de forma evidente, elenkos. Mas agora você está dizendo que é algo que não se vê. E aí a subversão do nosso pensamento é justamente descobrir que a fé não é evidente. E essa é uma resposta do versículo 3. Porque a fé se materializa naquilo que Deus faz. Ela não é produto daquilo que nós fazemos.
E talvez esse seja o bug da nossa percepção. Porque o que nós esperamos é que nós movamos as coisas, que nós façamos as coisas. E isso que as pessoas estão procurando nos terapeutas, e é isso que as pessoas estão procurando, que elas sejam a força motora, motriz, substância, o start da sua própria fé para que as coisas aconteçam. E hoje nós estamos aqui aprendendo que a fé é substância, ela é real, ela é verdadeira, ela é circunstancial, mas ela não está no mundo visível. Ela não é esse otimismo. Esse otimismo é uma fé natural. E é válida, e é importante, e é bom termos, é bom confiarmos uns nos outros, é bom confiarmos na nossa capacidade, no nosso potencial, no plano humano. Mas quando o bicho pega, quando os céus tremem, quando a casa começa a ruir, quando a casa começa a desmoronar, quando os transtornos começam a tirar o chão dos nossos pés, quando a gente não consegue reverter tragédias, nem consequências, nem efeitos, a fé que nós podemos fazer e produzir, as experiências humanas que nós podemos produzir, com esse tipo de fé, não vai nos ajudar. Ela não nos remove do mal. Ela não nos tira do abismo. Ela não nos liberta do labirinto. Ela não nos arranca da tragédia. Ela não nos tira do sofrimento. O máximo que ela pode fazer é nos dar um breve, muito breve contentamento. A fé, que é a certeza das coisas que se veem, que se não veem, das coisas que se esperam, ela é evidência, ela é entendimento. Mas ela também é garantia, e é por isso que o escritor aos Hebreus está dizendo que a fé é certeza. E aqui, uma das muitas traduções para a hipóstase, da palavra, né, que aparece nesse texto, a famigerada palavra hipóstase, que cada um acaba traduzindo de um jeito diferente, ela tem um objetivo. Ela está nos dizendo que a fé em Deus, a confiança em Deus, é penhor. Por isso, uma das traduções para a palavra hipóstase é penhor. A ideia, o conceito é de alguém que reservou. Né? Acho que os mais novos não vão entender o que é isso, né? A irmã que trabalha na Caixa Econômica, acho que já viveu isso menos do que vivíamos antigamente. Quando o bicho pegava, você ia na Caixa Econômica e você penhorava as suas joias, o que você tinha. Não tem mais isso tanto não, né? Pouquíssimo. Tem. E você sabia que você ia trabalhar para recuperar, mas que estavam guardadas. Você não estava vendo. Você não tinha acesso. Mas eram tuas. A ideia do escritor aos Hebreus, da palavra hipóstase, é dizer, a fé é uma garantia, é um penhor das coisas que eu não vejo. E, evidentemente, elas não estão sob a minha proteção, sobre o meu controle, sobre a minha guarda. Eu quero dizer uma coisa porque isso não está na aplicação. Se estiver sob o seu controle, o risco de perecimento é muito grande. Se for você quem vai administrar e lidar com as decisões mais importantes da tua vida, entre elas a salvação, o risco de se deteriorar, de perecer, de perder, de ser roubado, de ser lapidado, é muito grande. E Jesus nos fala sobre isso. Muito cuidado onde vocês estão guardando o vosso tesouro. Sobre mim, sobre os meus cuidados, sobre os meus olhos, debaixo dos meus olhos, o risco de perda é muito grande. O que o escritor está dizendo é: estão guardados onde eu não posso ver. É invisível, mas é real. E nós cantamos isso. Ao único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Ao Deus eterno, imortal, invisível,
mais real. Tanto que a gente chama de penhor real, chama de garantia real. O pessoal do direito, a gente chama isso de penhor real. Garantia real, está guardado em bom tesouro. E essa é a fé que nós falamos nessa noite. Versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E aí, eu levei um soco no estômago quando eu me debrucei sobre o que os outros pensavam sobre esse texto. Ele revirou um pouco os meus conceitos, eu queria revirar um pouco de vocês também. Durante toda a nossa vida, nós aprendemos que nós, como cristãos, precisamos dar testemunhos diante de Deus aos homens. Isto é, você como cristão, se você está padecendo, se você está sofrendo, se você está em tribulação, se você está vivendo uma situação, o mais importante hoje é que você, diante dos homens, dê testemunho da sua fé, de quem você realmente é. Só que o texto não está falando de testemunho diante dos homens. O texto está falando de testemunho diante do Senhor. A versão, linguagem de hoje, ela diz: alcançaram a aprovação de Deus. Alguns textos antigos, só explicar rapidinho, um minutinho. A Bíblia é uma composição de manuscritos originais. Ela não foi encontrada completa. Ela foi encontrada vários manuscritos. A conta é de 6 a 8 mil manuscritos. E eles foram encontrados e comparados. E a Bíblia foi composta a partir desses manuscritos. Alguns manuscritos encontrados, eles não usam a expressão bom testemunho, mas e sim agradaram a Deus. Isto é, pela fé, os antigos agradaram a Deus. Isso significa dizer que a lista de heróis da fé que nós passaremos a estudar, a partir do versículo 2, o bom testemunho que eles deram foi diante do Senhor. Isto é, eles agradaram ao Senhor. E aí, pensando sobre tudo que vai ser desfilado para a gente nos próximos sermões, e nós vamos falar de cada um deles e as provas e as tribulações que cada um deles passaram, eu realmente não vou conseguir, eu vou fracassar em trazer para vocês o momento histórico e cultural para que vocês entendam a diferença do que foi para eles do que é para a gente pensar sobre isso. Esse escritor aos Hebreus hoje está falando com a gente. Está falando com você, está falando comigo, falou comigo a semana inteira, enquanto eu. Aliás, desde a última semana, esse era um texto que vem sendo construído no meu coração há algum tempo. Nas últimas 2 semanas, falando comigo, comparando o bom testemunho que eles alcançaram diante do Senhor com as dificuldades e as vicissitudes que eu, na minha vida pessoal, estou falando. A palavra de Deus fala comigo. Claro que tem que falar. Martim Lutero disse que se a palavra não falar primeiramente como pregador, ele não serve para pregar. E essa palavra falou comigo, mas sondando os irmãos, esses irmãos que estão recebendo essa palavra, eles vão assistir um desfile dos heróis da fé, porque esses irmãos estavam, os que estão recebendo essa carta, estavam presos, haviam perdido as suas propriedades. Alguns estavam sendo executados em praça pública como espetáculo, aquele que nós lemos no último texto de Hebreus capítulo 10. Imagine esses irmãos que perderam seus familiares que estavam presos, que perderam homens ricos, que perderam tudo, homens que estão indo para o patíbulo para serem mortos, em praça pública. Imagine essas pessoas recebendo essa carta aos Hebreus, ouvindo que pela fé os antigos agradaram a Deus. Imagine o efeito, o impacto de quem está sendo conduzido à morte, de quem está há vários meses na prisão, de quem perdeu tudo, recebendo a carta aos Hebreus capítulo 11. Imagine a gente recebendo essa carta hoje. Imagine
o peso e o significado, a diferença cultural e histórica que essa carta tem para a gente. Então, como eu disse, de certa forma eu vou acabar fracassando na empatia que vocês podem ter pelo que está sendo escrito aqui. Mas eu creio, espero muito pelo Espírito Santo, que algumas lições aqui sejam importantes para a gente. Versículo... e a palavra que aparece testemunho é martírio. E a palavra é a mesma para martírio. Isto é, ao mesmo tempo que a palavra está dizendo que eles agradaram a Deus, alguns manuscritos traduziram para eles foram martirizados por isso. Versículo 3. E com esse nós estamos encerrando. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aí, antes de começar a falar sobre os heróis da fé, e ele começa de Abel, e no próximo sermão nós vamos explicar por que ele não fala de Adão, por que ele começa falando de Abel, por que ele não fala de Adão, não fala de Sete, por que ele fala especificamente de Abel. Antes, é como se ele falasse sobre Gênesis. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que o escritor aos Hebreus diz para a gente é que aquilo que nós esperamos, aquilo que nós queremos, nas nossas dificuldades, diferentemente deles que estavam passando tormento e suplício, mas nós também sofremos provações, também estamos em tribulação. Muitos de nós estamos vivendo tribulações nesse momento. Muitos de nós estamos passando por problemas sérios nesse momento, e por vergonha, por receio, talvez por medo, não compartilha com outras pessoas. Mas muitos, não importa o tamanho da congregação, vivemos dificuldades, vivemos problemas, e problemas sérios no nosso meio, no meio da nossa própria comunidade. O que ele está dizendo é que a fé, ela vê o impossível. Por que ela vê o impossível? Porque não é o que nós vemos, é quem traz à existência o que veremos. O que ele está dizendo com esse exemplo é: por que você não está acreditando naquilo que Deus pode fazer, só porque você não está vendo? Por que você não está acreditando no que Deus pode mudar, só porque você não está vendo a mudança? Por que você não acredita no que Deus pode gerar, só porque você não viu gerado? A fé é o firme fundamento, é a certeza, é a convicção, é a evidência daquilo que você não vê. Aí ele usa a criação como exemplo. Porque antes isso também não existia. Mas ele trouxe à existência o universo inteiro. E é legal, eu gosto da palavra que aparece aí, que é katetistai. Sabe o que significa essa palavra? Não, pastor, claro que não. Eu não estou com sua colinha. Essa palavra significa equipou, mobiliou. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que ele trouxe a existir, quando diz a existir, a ideia de que ele mobiliou o universo. Ele trouxe o universo e mobiliou. Eu lembro que alguns anos atrás, já faz algum tempo, nós fizemos uma reforma lá em casa. Uma senhora reforma que mudou tudo. Vendi carro, pedi dinheiro emprestado, tudo para não parar a obra. Terminou a obra, nós não tínhamos móveis. E nós ficamos muito tempo com uma casa bonita sem móveis. E muitos irmãos foram nos visitar e cadê o sofá? Não sei se alguns irmãos lembram dessa época, que a gente sentava no chão, porque a gente tinha terminado de construir a casa, mas não tinha móveis. O que o escritor aos Hebreus está dizendo nesse versículo é: ele não apenas criou todas as coisas, depois ele mobiliou. Essa tradução da palavra veio a existir. Ele equipou, ele mobiliou. Isto é, ele não apenas entregou um universo informe.
Ele criou o universo todo equipado com todas as utilidades, provisões e necessidades que nós conhecemos até hoje. O que o escritor aos Hebreus está dizendo, mesmo para a nossa realidade diferente dos que estavam sofrendo na época, é que o que você não está vendo, mesmo quando vier a existir, não vai acontecer de modo informe, mal feita, trocado, quebrado. Você precisa confiar naquele que mobília, que equipa. Se ele fez isso com o universo, a fé é a certeza naquilo que ele teve o poder de fazer existir. Amém? Vamos aplicar agora. O tema que nós escolhemos para esse sermão, invisível mais real. Por que exatamente isso? A primeira aplicação eu intitulei Sinestesia da Fé. Eu sei que boa parte dos irmãos não sabe o que é sinestesia, mas eu vou explicar rapidamente. A gente chama de sinestesia, é uma expressão idiomática, quando a gente mistura sentidos para falar de experiências sensoriais. Por exemplo, quando os irmãos falam assim, esse perfume é doce. É óbvio que não existe um perfume doce. Ele é algo que nos lembra algo que já comemos que é doce. Então, quando a gente fala a expressão idiomática, sinestesia, é muito comum em poesia, quando você mistura as sensações e os sentidos. Isto é, quando você usa palavras para definir coisas que são diferentes, né? Como você diz, olha para as nuvens e diz a vontade de eu olho de comer como um algodão doce, sinestésico. E a fé de Hebreus ela é sinestésica. E essa aplicação é sobre isso. Eu vou lê-la. A fé definida em Hebreus não é uma mera experiência otimista, mas algo que tem substância. Ela tem sinestesia própria. Ela vê o invisível. Ela ouve a promessa ainda não cumprida. Ela toca o que ainda é só uma névoa. Ela é tocada pela ação de Deus. Ela se movimenta para frente em meio à angústia e à dor, porque ela é amalgamada, isto é, ela é ligada ao caráter e à fidelidade de Deus. Isto é, nós confiamos não no que ele pode fazer, mas nós confiamos na fidelidade dele. Ele tem caráter. E o caráter dele é ser fiel. Fé é confiar até o fim no que ele prometeu, versículo 1, e no que ele já realizou, versículo 3, os Hebreus. Próxima aplicação. Somos o palco para a sua glória. Neste mundo, temos uma clara imagem de Deus. Se o que antes era invisível, ele transformou em criação, se ele imprimiu tal evidência de sua eterna sabedoria, amor e poder, que diariamente atinge os nossos olhos, isto é, o mundo, a criação, esse deve ser um lembrete de que ele pode materializar para além de nossas percepções, expectativas e esperança, todo o suprimento necessário para a nossa vida. Lembremos apenas que se o mundo foi fundado como palco da glória divina, a vida do crente também. Pode deixar as crianças entrar só para explicar essa aplicação. O que o escritor aos Hebreus está nos dizendo no versículo 3 é: tudo que Deus criou no universo é o palco da sua glória. Olhemos para ela. E o que ele está dizendo no versículo 2 é: a nossa vida também é palco da glória de Deus. Por isso a gente passa a provação. Porque é na nossa vida que ele se apresenta. É pela dor que a gente vive, pelas nossas angústias e que Deus apresenta a sua glória. A nossa vida é o palco da glória de Deus. Próxima aplicação.
A fé que alcança a aprovação. Nossos olhos devem ser diferentes do mundo. Eles precisam ver o invisível, crer no impossível, confiar no que para os outros é impensável e esperar até o fim em suas promessas. Por isso, a fé que alcança a aprovação não está firmada naquilo que vemos. Você está vendo a resposta? Não? Que bom. Você está vendo o resultado? Não? Que bom. Você já viu a cura? Não? Que bom. Naquilo que tocamos, você já conseguiu, já está em suas mãos? Não? Que bom. Naquilo que sentimos, agora vai. Não. Naquilo que já possuímos? Não. Naquilo que conquistamos, agora está aqui, não perco mais, pastor. Não. Naquilo que já asseguramos? Não. Por isso, a fé que alcança a aprovação está firmada no amor de Deus. Ele te ama. É nesse amor que você precisa confiar. Como um filho confia no amor da mãe, é no amor de Deus. Não é no que vemos, não é no que tocamos, não é no que conquistamos, não é o que já asseguramos. Mas lembre-se que Deus ama você. No poder de Deus. Quem pode mudar tudo? Ele. Quem pode fazer tudo? Ele. Quem pode trazer a existência? Ele. Nas promessas de Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Na fidelidade de Deus. Nisso, Ele diz na sua palavra. O homem é infiel. Mas Deus permanece fiel. Porque Ele não pode mudar a si mesmo. Amém? Vamos cantar isso agora?